aquela mesinha. Preta, você consegue trazer aquela mesinha para eu colocar o computador, por favor? Ai, manda no WhatsApp de alguém para gatinha aqui. Qual de vocês? Abrir? Oh, maravilha. Olha.
Voltamos. Gente, será que é assim que o repórter se sente, né? Quando vai contando que a gente vai entrar no ar? É muito legal esse negócio aqui. Bom, então, quem entrou agora, bom dia, já quase, boa tarde, irmão, mas que bom que você está aí, glória a Deus, nossa escola bíblica. Vamos começar agora uma aula e a ideia, né? A ideia, pelo menos, é de não ter uma aula muito extensa, porque hoje é dia dos pais e muitas pessoas recebem visitas ou visitam, ou enfim, então a gente vai procurar ter uma aula bastante objetiva e com um assunto que vai seguir a linha do que tem se trabalhado. Eu não sei se os irmãos perceberam, nós viemos desenvolvendo as aulas a partir de uma revista específica atrelada ao tema do ano. E concluímos essa revista no final de junho, isso, em junho, no mês de junho. E aí, então, a gente ainda não encontrou um material que vá de encontro aos assuntos que nós queremos desenvolver, então nós estamos desenvolvendo assuntos aula a aula. E aí eu sempre verifico o assunto da aula anterior, quando às vezes eu estou dando aula lá em cima para os adolescentes e não participo presencialmente, para ver qual foi o tema. E eu percebi, pastor Ed está fervendo, tinindo, muito legal, e ele falou sobre igreja emergente. E eu percebo que não somente ele, mas em especial também o pastor Écio, um pouquinho também o pastor Jefferson, estamos de uma forma muito natural, não foi combinado, mas desenvolvendo assuntos que tem muito a ver com a questão da apologética. Ano passado tivemos, inclusive, um mês, foi agosto do ano passado, que falamos sobre apologética no tema de missões. E é claro que nunca se fez tão necessária as articulações, né, ou ferramentas para que a gente defenda a fé. Nós vivemos num tempo onde há várias seitas, vários movimentos controvertidos e muitas distorções sutis, muitas vezes, mas que comprometem a pureza do Evangelho, a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, com base nisso, o pastor Ed falou a aula anterior sobre a igreja emergente, e eu fui vasculhando a partir dali, que eu acho que deve estar na minha bolsa ali, o livro Controvérsia, do Joaquim de Andrade, fui olhando algumas coisas, e falei, eu quero falar de movimento controvertido, mas eu não vou falar do movimento de uma forma geral e dos exemplos de vários movimentos atuais. Eu quis pegar uma veia só, que inclusive está muito próxima ao nosso linguajar, mas muitas vezes distante da nossa compreensão, que é o neopentecostalismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que nos diz respeito e que tem respingado em todas as igrejas, sejam igrejas pentecostais ou igrejas históricas, e acabam mesclando no nosso comportamento, ainda que a gente tenha críticas ou questionamentos sobre esse viés teológico. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o neopentecostalismo. Lembrando que somos uma igreja pentecostal, vou falar um pouquinho o que foi o pentecostalismo, como é que essa vertente, essa veia doutrinária nasceu e chegou até aqui, mas o que nós vamos trazer, né, vamos elucidar e refletir sobre o neopentecostalismo. Tá ok? Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 27. Eu vou olhando de vez em quando para cá, que é onde está o computador, para eu não perder a referência. Se eu não focar ali, eu vou falar do que está aqui, mas até numa posição meio fora de ordem. Então, eu vou com foco aqui. Vamos lá? Atos, capítulo 20, versículos 27 a 30. E a palavra diz assim: pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo vocês se levantarão, homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. E não somente essa porção da palavra, mas há reclamações nas várias epístolas
onde eles pontuam que já naquela época, na igreja primitiva, havia pessoas infiltradas no meio, trazendo modismos, trazendo tendências doutrinárias, comprometendo o puro evangelho e dando origem, né, dando start a novas teologias. E hoje isso está elevado a uma potência incalculável. E é final dos tempos, é bíblico? Sim, a gente entende isso. Mas onde a questão pega? A questão pega no fato de que isso está sendo exposto largamente. A gente tem um evangelho de mídia, um evangelho de massa, e muitas vezes as pessoas que até pertencem a igrejas que procuram levar a fé de uma maneira séria, bíblica, uma teologia saudável, se deixam levar por essas tendências. Esse rebanho aqui da nossa igreja, eu posso dizer isso com tranquilidade, não está imune. Porque essas tendências estão aí, muitas vezes, por não entender o que está por detrás delas e qual é a finalidade para onde ela está conduzindo. Geralmente não é Jesus, não são as Escrituras, não é a eternidade em Cristo. A gente precisa falar. A pandemia, ela trouxe vários fenômenos, né? Não vou descrever todos, porque isso ainda não é um estudo fechado, porque nós estamos ainda em meio à pandemia. Mas nós percebemos que a pandemia, ela infelizmente, por conta do esvaziamento das igrejas, para isolar, entre outras questões, acabou levando a crises financeiras de algumas igrejas que não conseguiram se manter. Isso é um fato, está acontecendo ainda. O ano passado a coisa foi muito forte. Então, igrejas fecharam ou pessoas não conseguiram gerenciar a forma com que as suas igrejas mantiveram os trabalhos ou deixaram de manter os trabalhos por conta da pandemia. Então, houve essa questão de migrar daqui para cá, de lá para cá. Então, a ideia é que nessa circulação também pensamentos, inclinações e doutrinas circulam. E é importante moralizar a coisa no sentido de trazer, não é trazer para a doutrina da igreja cristã ibero-americana, mas trazer para a palavra. Porque muitas vezes você visita algum lugar e você tem uma intenção maravilhosa, e você conhece pessoas, mas você até então sempre aprendeu a coisa de uma maneira e chega lá e você vê de outra. Né? Alguma, como elas não se batem, alguma está fora da verdade. Então, a gente vai para a cruz, ou seja, no caso aqui a cruz é a Bíblia. Vamos voltar às Escrituras, voltar ao Evangelho para procurar entender o que na minha maneira de enxergar ou caminhar sobre a fé existe distorção, existe engano e a gente precisa corrigir, sem demora. Então, vamos lá. Antes de falarmos um pouquinho do neopentecostalismo, né, como eu falei, eu coloquei o resumão para não ficar poluído de informação. Vou falar um pouquinho do que é o pentecostalismo, porque os dois tiveram origem no protestantismo clássico, mas vamos lá. Então, o que é o pentecostalismo? O início, para a maioria dos estudiosos desse fenômeno, está no ano de 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no fenômeno que todos nós conhecemos como Rua Azusa. Ou seja, houve uma manifestação do Espírito Santo, onde as pessoas ali envolvidas começaram a experimentar cura, falar em línguas e ter toda uma manifestação do Espírito Santo que avivou aquele pequeno grupo de pessoas, e aí já não estava mais atrelado ao formato de igreja, mas eles se reuniam num galpão, um púlpito até mais caracterizado, nem tantas pessoas sedentas iam para aquele lugar e com o seu coração ardendo experimentar aquele momento e aquele fervor que aquele grupo de cristãos estava vivendo. E muitos, inclusive de outros lugares, que ouviam falar daquele momento onde aquele povo estava avivado e as coisas que ali aconteciam, e através daquele povo acontecia, iam até lá para experimentar. Então, esse fenômeno, que acredita-se que foi esse start, que foi o nascedouro do que a gente chama dessas tendências pentecostais. É óbvio, né, que a igreja primitiva é uma igreja pentecostal, porque nós nascemos do Pentecostes, no momento onde, orientados
por Cristo antes de ascender aos céus. Fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos. Eles estavam ali orando, eles estavam ali agrupados no mesmo Espírito, e ali, então, o Espírito Santo vem até eles, eles começam a falar em múltiplos idiomas, não é língua estranha, eles começam a falar cada um no idioma diferente e pregando o evangelho para todas as pessoas. Era um período de festividade, o período se comemorava as colheitas e uma série de festividades. Eles estavam num lugar onde as pessoas vinham de vários lugares para festejar. Então, havia pessoas de várias localidades, começaram cada uma a ouvir na sua própria língua a explanação, o descortinar do evangelho. E ali muitas pessoas se converteram, então essas pessoas se agruparam, e a gente vê em Atos 2:42 ali em diante, que eles tinham tudo em comum, singeleza de coração, partiam o pão, os sinais estavam sobre ele, as pessoas viam e eram agregadas a cada dia, enfim. A gente vai ver isso no livro de Atos, essa manifestação maravilhosa acontecendo, né? Já veio a orientação que eles receberiam poder ali em Atos 1:8, e na sequência todas essas situações acontecem. Então, o termo pentecostal vem do fato de que essa situação aconteceu onde estava se comemorando a festa do Pentecostes. Então, o termo tem origem aí. Então, nós entendemos que a igreja nasce do Pentecostes. Portanto, todas as igrejas são pentecostais nessa perspectiva de origem histórica, mas de manifestação, de procedimento doutrinário, vamos dizer assim. Tem-se como referência de alguns estudiosos esse período onde, na Rua Azusa, essas pessoas se agruparam e aí houve um recebimento dos dons do Espírito Santo, onde eles falaram em outras línguas, houve curas milagrosas, profecias, interpretações de línguas, e aí foi. Então, discernimento de espíritos, expulsão de demônios, enfim, muitas maravilhas ali aconteceram, e isso atraiu muitos olhares, atraiu muita gente. E aí, na sequência, nós vemos que muitas pessoas que foram até esse lugar para participar, para experimentar desse momento especial, dali saindo, eles levaram essa influência. Foi dessa maneira, por exemplo, que entre 1910 e 1911 chegou no Brasil, né, com o americano Louis Franciscon, originando a Congregação Cristã do Brasil, e na sequência o Daniel Berg e Gunnar Virgen, as Assembleias de Deus. Então, foram duas denominações que nasceram sob influência desses homens que foram em loco, viram tudo que estava acontecendo e trouxeram a influência desse estilo, dessa doutrina, e onde nasceu a igreja com esse viés aqui no Brasil. Então, foi a chegada das igrejas pentecostal, ok? Então, primeiro foi chamado de pentecostalismo clássico entre 1910 a 1950, e vai na sua implantação no país com a fundação da Congregação Cristã, como eu falei, das Assembleias de Deus, ok? Então, várias nasceram a partir daí, essas foram as duas principais, e de expressão. Houve desdobramento, inclusive, dessas. Nós mesmos, hoje, nós tivemos a origem, essa igreja teve a origem na Igreja Assembleia de Deus, para quem não conhece a história da Ibero. Então, de uma hora pode sentar, o pastor Écio ama contar, e eu acho mais justo que ele conte. Eu cheguei 4 anos depois, mas, enfim, também nascemos da Assembleia de Deus, como muitas igrejas independentes, e assim a coisa se disseminou. Já o neopentecostalismo, como anteriormente pentecostalismo, é um movimento dissidente do protestantismo. No Brasil, o movimento pentecostal teve início com Edir Macedo, com a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1970. É claro que, quando fala de neopentecostalismo, não é a Igreja Universal que o representa de forma clássica e única. Há várias, mas foi a denominação que deu origem a alguns movimentos, algumas características peculiares, que, inclusive, foi criticada e foi questionada pelos próprios tradicionais, ou seja, as igrejas históricas tradicionais, assim como pelas igrejas pentecostais. Não é? Porque já havia muito forte no Brasil e bem disseminado em toda a parte a igreja pentecostal, que ela aprovou, aplaudiu, num primeiro momento, o nascimento da igreja neopentecostal como uma igreja irmã no sentido doutrinário. Eu estava lendo um artigo, assistindo, na verdade, uma aula do Instituto Cristão de Pesquisa, que também é um instituto apologético, onde eles, nem todos eles consideram algumas dessas novas igrejas como seitas,
mas consideram como igrejas cristãs ou pseudo-cristãs, porque na sua confissão de fé, ou seja, vamos dizer, naquilo que as rege, no seu regimento, a Bíblia, e é muito compatível com o regimento ou com a confissão de fé das igrejas pentecostais, como, por exemplo, somos. Então, a confissão de fé dessas igrejas neopentecostais, ela é muito parecida com a confissão de fé das igrejas pentecostais. Então, pela sua confissão de fé, ou seja, pela cartilha que ela reza, então ela seria uma igreja irmã no sentido do que crê, qual é a nossa regra de fé e de conduta. Porém, no procedimento, na operacionalização da sua caminhada, ele diverge largamente. Por isso, então, as igrejas pentecostais, tanto quanto as históricas, as tradicionais, não consideram essas igrejas como uma igreja fiel às Escrituras. Não pela sua estrutura de confissão, mas pela sua dinâmica. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. O que nós colocamos ali é um resumo do que está aqui, então eu vou falando e talvez alguns pontos batam ou, de repente, eu leio algum detalhe que não esteja. Pode passar, Caio. Algumas características centrais. Vamos lá. Primeiro, prega a teologia da prosperidade. A gente tem ouvido tanto isso, né, irmãos? A gente ouve isso com uma frequência muito grande. E quando se fala, em especial, da teologia da prosperidade, a gente cai na observação que eu fiz há pouco. É uma coisa que a gente critica, mas ela está tão disseminada e nós estamos tão envolvidos, até com outros cristãos, ou muitas vezes admiramos grupos A, B ou C que estão dentro dessas igrejas, que muitas vezes, sem perceber, a gente acaba adotando posturas que têm uma inclinação nessas teologias controversas, nessas teologias que não são bíblicas. E a gente precisa dicotomizar, a gente precisa fazer uma cisão aí, ó, o que é bíblico do que não é bíblico, ok? Então, vamos lá. Prega a teologia da prosperidade, segundo o qual Deus reserva sucesso financeiro, saúde, realização na vida para os cristãos. Ou seja, quando nós vemos que a palavra nos fala do contentamento, de estarmos contentes, não significa viver uma vida medíocre. É claro que algumas pessoas terão êxito material, êxito financeiro, em detrimento a outras. Isso é uma questão, muitas vezes, atrelada até ao próprio esforço, até a escolhas destas pessoas. Então, ter dinheiro ou ter riqueza não contunde com a ideia de uma igreja séria e bíblica. No entanto, não é essa a veia de acesso a Cristo e não é essa uma prerrogativa prometida pelas Escrituras. Não é essa a ideia. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições e tantas outras orientações de momentos difíceis que teríamos. Nós observarmos exemplos bíblicos desde o Antigo e o Novo Testamento, as pessoas tiveram vidas dentro da média. Umas passaram mais dificuldades, outras não, outras foram abastadas. No entanto, em nenhum momento está atrelado à proposta do Evangelho como um presente. Você vem para Jesus, então, na contrapartida, você vai ter vida assim, 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 assim. E essa teologia, ela, embora não pareça, ela é extremamente abrangente. Ela tem um raio de alcance que chega a ser perigoso. Se nós não nos atentarmos, nós caímos muitas vezes naquelas orações, vindicando de Deus aquilo que Ele nunca prometeu. Quero de volta o que é meu. É claro que tem um contexto muito específico, né? Lembrando da música do Toque no Altar. Uma vez eu assisti o depoimento do pastor Luiz Arcanjo, explicando o que ele quis dizer quando ele usou essa porção, né, que tem base ali, o livro de Jó. Então, teve uma coisa muito particular, aquela questão da licença poética, maravilha. Mas quando a gente ouve, e não é no nosso coração que parte a licença poética que compôs aquela música, a gente precisa ter filtro. Porque muitas vezes a gente começa a cantar essas canções como regra de fé e vindicar de Deus aquilo que a canção está falando e ir para atmosferas e para patamares da relação com Deus que não tem nada a ver com a Bíblia. Que parte de você, mas não chega em Jesus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, com essa parte. A questão das artes, né, ligadas ao Evangelho e várias outras dinâmicas que tem na igreja, que elas podem estar totalmente contaminadas da proposta da teologia da prosperidade.
seguindo aqui das características centrais. O dízimo e a oferta conduzem à prosperidade. A lógica é, quanto mais se doa à igreja, mais sucesso está por vir. Então, é legítima a atitude do ofertar, do dizimar, devolver a Deus o que lhe pertence, porque, na verdade, a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo, a nossa vida e tudo que nos diz respeito é dele. E ele nos permite viver uma boa parte dos recursos que, pelos esforços que ele nos dá, pela abertura de porta do trabalho, são conquistados. A gente devolve uma pequena parte para a manutenção da obra. Veja, nós estamos aqui, tem luz, tem a água ali gostosinha, gelada, banquinhos fofinhos para a gente sentar, a mídia, tudo isso tem custo. Esse notebook que está aqui não é meu, não. É do Ministério de Missões. Então, essas coisas são compradas com dinheiro, não com oração. É claro que a oração está sempre envolvida nas várias formas de se levantar os recursos. Mas é legítima a atitude da oferta e do dízimo. Ela é uma prerrogativa bíblica, ela deve estar no perfil de conduta do cristão. É até questionável. Olha, eu sou da igreja, inclusive eu sou envolvido, sou obreiro, ABC, e eu não dizimo, eu não oferto, eu não estendo a mão, não tenho um coração solícito quanto a essa questão. Muitas vezes pastores se desgastam, a gente coloca nos grupos aquele apelo para as pessoas serem fiéis, e que deveria ser desnecessário, né, irmãos? Vamos combinar? Né? Cada um almoça quando tem fome, dorme quando tem sono, não é assim? Então, nós sabemos o que é correto, e nós sabemos o que é papel nosso. Só que nada tem a ver com isso, não está atrelado. Aqui está dizendo que eles ofertam com a motivação, é uma troca, é uma barganha. Eles estão cambiando ali com Deus. Eu faço, e quanto mais eu faço, mais eu tenho como retorno. E muitas vezes motivados a buscar recurso para ofertar que não se dispõe. Entende? Olha, pede para o vizinho, olha, você quer tal coisa na sua vida? Então vem e pega esse, é como se fosse um bingo. Pega esse bilhete que ele vale tanto, e a pessoa não tem, vai pela fé, muitas vezes um coração sincero, e busca meios e meios e meios e meios. Olha, Senhor, eu fui fiel, mas ele foi fiel não àquilo que Deus reivindica, mas é o apelo de homens. Apelo de homens, vamos lá. É descentralizado e sectário, com independência entre as igrejas, sem uma figura hierárquica central, como um Papa católico, por exemplo. Está querendo dizer que, por exemplo, hoje nós temos, né, para a glória de Deus, a denominação Igreja Cristã Ibero-Americana, onde há aqui na Jardim Santa Bárbara, há no Jardim 9 de Julho, com extensão ao trabalho na comunidade Scorpion, há em Mogi das Cruzes, há na Bahia e há no Maranhão, em Paraibano. E a veia doutrinária, a confissão de fé é a mesma. É claro que a operação tem muito a ver com o local que eles estão, com a dinâmica dos líderes, mas é a Igreja Ibero-Americana. Você não vai chegar lá e falar, não tem nada a ver com isso aqui, é a Igreja Ibero, enfim. Tem uma veia de confissão de fé, onde todas as igrejas seguem. Nesse caso, independente de grandes denominações, como nós já vimos o líder de uma delas aí, é um dos principais exemplos, cada uma é uma igreja independente. Ou seja, ela caminha e ela conduz, ela provoca e ela rege o seu rebanho da maneira que o líder entende que é a melhor forma. É óbvio que eles têm os seus ditames, eles têm as suas regras, a cartilha através do qual devem caminhar, mas elas são independentes, e não falando somente de universal, de mundial, entre outras, mas a partir dessa veia do neopentecostalismo, muitas igrejas independentes nasceram. Até daqui a pouco vocês vão ver que a questão de muitas pessoas eu estou na igreja, se eu discordo de alguma coisa, porque está muito atrelada, a questão doutrinária, a questão da condição está muito atrelada à pessoa do líder, eu discordo, então abro outra. É uma prerrogativa também do neopentecostalismo, a multiplicação do evangelho. Nós vimos que o evangelho nos últimos anos inchou demais, a gente não pode considerar crescimento, porque quando o evangelho cresce de fato, ele cresce porque existe um avivamento. E onde existe um avivamento, a sociedade é mudada.
a conduta, a moral social é mudada, as famílias são mudadas. E no Brasil, por exemplo, houve um aumento nos últimos anos de 65% das igrejas. E essas novas igrejas, aliás, em todo o crescimento que houve, 65% são igrejas neopentecostais. Mas a gente vê uma sociedade que cada dia mais chafurda na lama moral. Então, houve um crescimento, mas não houve, a partir desse crescimento, uma mudança na rotina ou na dinâmica da sociedade brasileira. Muito pelo contrário, ok? Então, tem essa questão, as igrejas são independentes. Elas têm uma cartilha que reza a caminhada, mas muitas das dinâmicas conduzidas no espaço da igreja têm a ver com o seu líder. E também, principalmente, esse item fala a respeito das várias igrejas que nasceram no viés do neopentecostalismo, várias igrejas independentes. E aí, quando nós fizemos seminário, uma das matérias que vai falando sobre a história da igreja, eles vão mostrando o governo eclesiástico, ou seja, quais são os modelos de governos eclesiásticos, modelos de doutrina ou de comando dentro da igreja. E um deles é chamado de modelo papal. E o modelo papal é justamente esse modelo onde o pastor, ou o bispo, ou o líder, ou o apóstolo, a apostila, não sei, a pessoa que está à frente, ela é que manda, ela é que governa, e é isso. Não existe acima dela um conselho que deve ser consultado, pessoas que discutem antes das decisões. A decisão inicial e final está nas mãos de uma pessoa. Isso também é muito perigoso. Ok? Então, vamos lá. Enfatiza uma constante guerra espiritual contra a figura do diabo, a exaltação do pé redondo aqui, capiroto, Beuzebu, qualquer nome desses, ela tem uma ênfase muito grande. E os seus representantes na terra, da cultura à política, ou seja, essa questão da guerra espiritual, a gente sabe que existe esse mundo, e existe nesse mundo a questão da guerra espiritual, mas a ênfase que se dá à guerra espiritual, inclusive quando se busca meios de batalha espiritual e doutrinas de batalha espiritual que nós sabemos que foram disseminadas no Brasil por muitas pessoas, como Valnice Milhomens, entre outras, a Neuza Itioca, que trazem no bojo do seu ensino uma conduta que não deriva da palavra. Então, a gente tem esse entendimento que existe a batalha espiritual, sim, mas não se desdobra dessa forma. E essas igrejas, ou seja, as igrejas neopentecostais, trazem isso de uma forma muito forte, dando uma ênfase maior às sensações, a manifestações demoníacas, a expulso. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. A expulsão de demônios e essa questão da batalha espiritual, mas muitas vezes não prega sobre pecado, mas não incentiva que as pessoas se voltem para a palavra, entre outras coisas que são fundamentais. Descendo mais um pouco aqui. Propõe uma abordagem menos severa em relação ao uso de roupas pelos fiéis nas pentecostais mais antigas. Não vou entrar no mérito, porque havia um momento, ainda há em algumas igrejas, mas hoje em dia bem poucas, que essa questão da mulher usar saia, o homem vir com terno, é uma questão muito pontual e foi uma veia doutrinária muito forte nas igrejas mais tradicionais ou nas igrejas pentecostais mais antigas, e hoje não é uma exigência tão grande, não se atrela mais o estilo de roupa, exceto sempre com ordem e decência, a conduta de fé. Eu estou aqui ministrando e estou de calça. Entende? Então, isso foi mais forte em outro momento. Como está aqui no estudo, eu não achei justo, eu pensei em tirar, mas está aqui. É uma das observações que se faz, porque a abertura com essas igrejas foi bastante grande naquela época, mas hoje a questão da roupa, na grande maioria das igrejas, até tradicionais, é algo que está muito mais flexível. Então, essa característica a gente coloca junto, mas não dá uma ênfase tão grande no sentido de que é uma característica específica das igrejas neopentecostais. Olha lá, isso é o que pega. Usa, aliás, meios de comunicação de massa, como rádio, programas de TV, para pregar sua fé e obter fiéis. E nós vimos o crescimento dantesco dessas igrejas, da mídia muito grande, inclusive, uma grande maioria delas, eles são, inclusive, donos do império da mídia, e a maioria delas tem
programas na TV e muitas vezes donos da própria emissora. A maioria dessas igrejas neopentecostais tem horário na mídia. Nem todas são donas das emissoras, mas algumas sim. Pelo menos fortes acionistas. Ok? O fracasso e a pobreza financeira, eles são atribuídos à falta de fé do indivíduo, muito mais do que qualquer contexto social ou econômico. Já imaginou nesse momento de pandemia, onde tanta gente quebrou financeiramente, perdeu emprego, entre outras coisas? Talvez as pessoas sejam, não digo convidadas de fato, escancaradamente, mas não vão sentir a vontade nessas igrejas, porque elas deixam de ter recurso para manter esses desafios e apelos dantescos por essas ofertas financeiras descontextualizadas e antibíblicas. É uma ideia de caráter meritocrático, ou seja, é pelo mérito. Quanto mais eu consigo ofertar, quanto mais eu sou financeiramente fiel, mais eu mereço, mais eu devo receber coisas de Deus. É a questão do mérito, meritocracia, e o que não é bíblico também. O dízimo, entendido como expressão de fé de quem doa, ganha uma centralidade maior do que em outras denominações e é apresentado por líderes neopentecostais como o caminho principal para esse sucesso. Ou seja, a ênfase na busca de fiéis através da propaganda midiática e a centralidade na questão de que você vai ser feliz, vai ser bem-sucedido, vai receber tudo que quer, vai sair de uma situação ruim e vai ser próspero desde que seja fiel aos apelos. É aquela coisa do exigir o sacrifício. Nesse caso, o sacrifício está atrelado ao quanto você crê e faz votos de fé através de ofertas financeiras. Ok? Então, a teologia da prosperidade como motor, então, as origens dela se localizam nas ideias de pessoas, de americanos, né, ligados às igrejas ou práticas pentecostais, entre os quais tem E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, que a gente ouviu falar muito. Um dos versículos bíblicos, inclusive, mais citados por Kenneth Hagin, foi o que está em Marcos 11, 24, e diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las em. Ou seja, eles inclusive fazem uso da própria palavra para garantir que essa doutrina é verdadeira, que essa doutrina é bíblica. Então, quais são as principais igrejas que fizeram eclodir esse movimento? São as principais, mas há inúmeras, irmãos. Inúmeras. É claro que deve haver algum dado estatístico que mostra o volume de igrejas com esse viés neopentecostal, mas essas são as principais. Vamos lá. Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida pela sigla IURD, fundada por Edir Macedo, em 77. Internacional da Graça, fundada pelo RR, que é Romildo Ribeiro, meu parente ainda é Ribeiro, RR Soares, um ex-IURD. A maioria dos cabeças dessas novas igrejas são dissidentes também da IURD, iniciada em 80. Igreja Renascer em Cristo, fundada pelo casal de bispos, Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, em 86. Sara Nossa Terra. A nossa terra continua sem cura. Oh, meu Deus. Fundada pelos bispos Robson Rodovalho e Maria Lúcia Rodovalho em 92, um pouco mais jovem, e Mundial do Poder de Deus, fundada pelo pastor Valdomiro Santiago, também ex-IURD, que é Igreja Universal do Reino de Deus, em 98. Então, nós vemos que iniciou, e pelo que conta as histórias das coisas que eu estudei, tem toda uma história da Universal, do próprio Bispo Macedo, como começou, enfim. Inclusive pela Forbes, pela revista Forbes, ele tem uma fortuna estimada em 2 bilhões. E o Valdomiro Santiago está um pouquinho atrás, com 400 milhões ainda assim. Entende? São os recursos que a igreja abriu. Então, vamos lá. Ontem eu estava voltando do interior, de manhã, e eu estava indo para a rodoviária do Tietê, estava no ônibus, e quando você está ali na Marginal, sabe quando você vai para um lugar que é um patrimônio histórico, por exemplo, você vai para Paranapiacaba, alguns lugares, você tem aquela plaquinha marrom, né, indicando. Você vai para o lugar de visitação pública e tal, e na Marginal tinha indicação para entrar e fazer lá a volta pela ponte, acho que é a ponte do Tatuapé,
do Templo de Salomão. Né? No 11, quando eu bati o olho, a indicação lá, Templo de Salomão. Ui! Ai. Vamos pensar um pouquinho na dinâmica dessas igrejas. Culto neopentecostal. A ênfase não está na adoração a Deus e edificação das pessoas, mas na busca de cura e experiências sobrenaturais, bem como sensações. Nós temos visto que muitos cristãos modernos eles são adeptos da fé sensorial. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vê isso, de repente, aqui dentro, as pessoas, não sinto arrepio. Gente, é óbvio que quando você se relaciona com Deus, você sente a presença do Espírito, isso reflete fisicamente? Sim. Né? Aquela coisa que dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade. Eu, pelo menos, que gritei, nunca pulei. Mas dá uma sensação boa, parece que algo explode de dentro para fora, é maravilhosa essa sensação. Mas eu não busco a presença de Deus para ter sensações. Porque isso, qualquer coisa na sensação. Se bater um vento, eu tenho uma sensação boa, né? Ou ruim, dependendo da situação. Né? Então, sensação o ser humano tem. Nós estamos vivos, temos aí os sentidos, então nós vamos ter sensação, mas a fé não está associada a sensações. E isso é provocado nas pessoas, eles têm esse êxtase, essa catarse. Apelos desafiadores quanto à arrecadação de ofertas através de propósito. Esse é o envelope de sei lá o quê. E aí você, na ênfase de conquistar aquela bênção, então você faz todo um sacrifício para buscar preencher. E, não é merreca, hein, irmãos? Estava colocando no envelope 100, 200. Falar em 200, nunca vi uma nota de 200. Alguém aqui já viu? Ainda não tive privilégio. Nunca. Se pegar, de repente, vou achar que é de mentira. Não vi ainda. Enfim, mas nem uma de 200 sozinha faz a graça lá. O negócio tem mais um zero aí, daí para frente. Quanto à questão da evangelização nas igrejas neopentecostais, a busca do crescimento numérico por meio do proselitismo, ou seja, eu pesco no aquário alheio, eu ganho adeptos que já têm uma experiência com Cristo, mas eu ganho para essa visão. Há alguma forma de evangelismo? Sim, mas alguns se desdobram em ação social, que é legítima, mas não é a ênfase da proposta do evangelho, mas é legítima. No entanto, no caso das igrejas neopentecostais, tem muito esse pular de galho em galho, onde há o proselitismo. Eu ganho aquele que já estava ganhando, até que não, né? Porque se está pulando de galho em galho, acho que não estava ganho, não. Mas vamos pensar um pouco nisso. Uma exagerada dependência da mídia. Gente, vamos combinar? A mídia, no momento, principalmente de pandemia, foi uma grande bênção de Deus. E as pessoas começaram a usar porque, em alguns momentos, era a única ferramenta que tinha. Para as pessoas poderem cultuar, para as pessoas poderem interagir, ouvir a palavra, porque as pessoas não podiam estar presentes. Mas a ênfase do evangelho é o testemunho. E testemunho sou eu, é você, é o seu modus vivendi, operandi, é a maneira que você vive, age, quem você é, onde você está, o que você fala. O pastor pregou sobre isso ontem. Nós somos carta escrita e lida por todos os homens. Como é que eles vão ler isso? Através da mídia. Então, a mídia é uma grande bênção e também expande o evangelho. Eu posso mandar um versículo bíblico, abençoar alguém com a palavra que está em outro país, em outro continente. Isso é legítimo, mas não é a única ferramenta e nem a ênfase exagerada deve ser dentro dessas ferramentas. Vamos lá. Há uma carência no conteúdo teológico, ou seja, é extremamente carente, com ênfase em promessas. Então, quem aqui conhece as 4 leis espirituais? Sério? Em casa, bastante gente, eu acho que um monte de gente levantou a mão lá. As 4 leis espirituais, tem pessoas que usam 6 ou 7 leis, enfim. Quando você aborda uma pessoa para falar do amor de Cristo, você geralmente mostra a condição que ela está. Né? Queda, que condição espiritual, está morto. Depois, a gente mostra a ineficiência dela na condição que está de salvação. Mas, em seguida, vem a resposta. Jesus fez isso por ela. Ela não precisa ter o sacrifício. Jesus fez e, por fim, arrepender-se, reconhecer a sua condição, arrepender-se e ir na direção de Cristo. Então, aqui eu falei de uma maneira muito simplesinha, mas esses 4 pontos, que são as 4 leis espirituais, então, quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, geralmente você conhece, você não fala de forma decorada, robotizada, mas você tem uma ideia. Vai falar de Jesus para uma pessoa, de repente ela, não quero ser o Deus.
Eu estou bem, da forma que eu vivo, eu vou para Jesus. Olha, desculpa, mas eu acho que você está enganado. Ah, por quê? Porque em tal passagem está escrito isso, isso, isso. Então, isso. As 4 leis espirituais são esses 4 pontos para que a pessoa que está sendo abordada e evangelizada por um de nós, pela nossa explicação ou pela nossa abordagem, entenda a condição que ela está, a ineficácia da sua condição para chegar a Cristo, o sacrifício que Cristo já fez. Então, o arrependimento, o reconhecimento da sua condição, o arrependimento e entregar o coração a Cristo, receber a Cristo no seu coração. Enfim, então, minimamente, são alguns pilares desse diálogo quando a gente faz abordagem com uma pessoa para apresentar a Jesus. Não prosperidade. Olha, te garanto, se você vir para Jesus, seu problema vai ser resolvido. Jesus vai mudar a sua vida, você vai ser uma pessoa extremamente próspera. Há uma mudança de vida? Sim, essa é a ideia, é uma proposta do Evangelho. Não no desdobramento de uma vida cheia de alegria, numa vida sem doença, numa vida sem dureza, sem perrengue. Não é essa a ideia. Ok? Então, é extremamente pobre no discurso quando se dá ênfase à questão das escrituras. Não é uma propaganda escriturística, mas é um apelo para que você seja próspero, para que você receba bênçãos, para que você mergulhe no mar das promessas. E vamos lá em Mateus 28, como que a gente aprende que devemos, como é que a gente aprende que tem que fazer na abordagem das pessoas? E diz assim, a partir do verso 18, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens da lei, da minha lei, ou da lei que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o final dos tempos. É muito provável que haja pessoas dentro dessas igrejas que não têm esse entendimento que é o mais simples, que Jesus morreu por minha causa e que Ele me ama e que eu vou para o céu se eu viver segundo a sua vontade. Porque o meu olhar tá no prato. Eu lembro ali, quem falou sobre isso? Zé Bernardo, presidente da Missão Ama Evangelizar, quando ele fala lá da mulher samaritana, e aí Jesus tem aquele diálogo com a mulher, e quando a mulher então volta, seus discípulos chegam e trazem comida, e eles falam: mas você não vai comer? E Jesus acaba mostrando que, olha, minha prioridade agora não é essa. E ele pede: levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos. E aí Zé Bernardo, ele fala isso. Por que levantem os olhos? Porque muito provavelmente os olhos deles estavam no prato. Estava a expectativa de suprir a necessidade física, que é importante, mas não é a prioridade. Ela é concomitante ali. E a gente lembra do buscar primeiro. Não está dizendo buscar somente o reino, mas primeiro o reino. As outras coisas vêm. O que comer, o que vestir, as coisas. O Senhor provê no sentido de abrir recursos para nós buscarmos, ou muitas vezes, se Ele quiser, Ele vai prover de forma milagrosa, porque eu já vivi isso. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, estou falando de algo que eu vivi. De repente, e milagrosa, não que um pé de dinheiro nasceu na minha sala, e eu falei: olha que legal essa fruta, e tinha uma notinha lá de 200, de novo a notinha de 200. Não, Ele faz o milagre através da gente, nós somos instrumentos do milagre. Ele traz pessoas que fazem aquilo que, puxa, eu não falei para ninguém, ninguém sabia da situação, mas Deus falou, o coração da pessoa vai lá e fala. Quando, não é o caso agora, mas quando eu testemunhei algumas vezes, algumas coisas que aconteceram no início da fé, eu, por exemplo, vivia numa situação, eu sofri um acidente e provavelmente eu teria morrido naquele acidente. Até comentei com vocês aquele lá perto da casa de vocês. Ali, eu dava aula numa região e voltando, eu sofri um acidente. E dias antes desse acidente, o pastor Écio teve um sonho. E ele falou assim: olha, eu sonhei com você, eu sonhei que você entrava na minha sala e dava a chave do carro e falava assim: pastor, cuida do meu carro porque eu vou morrer. E eu entrava numa sala e ele entrava atrás de mim. Pastor, quando você assistir isso aqui, eu me lembro que foi assim, se não foi, depois você me ajuda a lembrar os detalhes. E aí, quando ele entrava atrás de mim, eu já estava morta, estava deitada no caixão morta. E dias depois eu sofri um acidente. 23 de setembro de 97. E minutos antes do acidente, eu soube
bem depois disso. 3 pessoas. E eu acredito, eu não tenho como fazer outra coisa. Eu acredito e acredito, né? 3 pessoas sonharam e Deus falava para elas assim: acorda e ora por ela agora. E no momento do acidente, essas 3 pessoas estavam de joelhos dobrados pela minha vida. Então, o carro deu PT, o ossinho do braço ficou tortinho, mas eu estou aqui, né? Tem a marquinha no rosto, na cicatriz, porque Deus faz. Então, a provisão, inclusive, do proteger minha integridade física foi sobrenatural. Mas o sobrenatural usa o natural, o extraordinário usa o ordinário. Isso é o grande milagre, isso é muito legal. Deus, sendo quem é, usa a gente, sendo quem somos. Isso é lindo. Mas essas pessoas, infelizmente, não experimentam isso. É o dinheiro que se torna moeda de troca. Ok? E eles, então, não buscam discípulos, eles buscam adeptos. Quanto ao ofício ministerial, a gente ainda está na dinâmica, mas já estou no fim. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Enquanto nas igrejas históricas os candidatos ao ministério pastoral passam por uma preparação e zelosa avaliação quanto ao caráter e chamado, no movimento neopentecostal, qualquer um pode ser pastor, ou pode ser bispo, ou pode ser apóstolo. Os critérios baseiam-se em saber falar bem e pregar. Falei bonitinho, sou eloquente, tem um pouquinho ali do discurso, da oratória é bacana. Então, vamos lá, vamos abrir mais uma filial aí. Ok? Poucos são aqueles que têm alguma preparação teológica. E aí, vamos lá para a palavra. Segundo Paulo, as características de um homem apto, para o ministério devem estar relacionadas ao seu caráter irrepreensível, com sua capacidade de ensinar, com sua boa administração do lar, com sua competência nos relacionamentos, com sua boa conduta para com o mundo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3. E, além de tudo, cada pastor neopentecostal é livre pensador, ou seja, pode pregar o que acredita, sem supervisão de ninguém, o que favorece o surgimento de tendências heréticas e inovações doutrinárias no meio deles. Então, o negócio é perigoso e a gente resume da seguinte forma. Eu coloquei o resuminho? Tem mais alguma aí, Caio? Não, né? Então eu leio. Em resumo, queridos, são focadas na questão da bênção e da prosperidade, oferta de saúde, avanço financeiro em troca de sacrifício. São sincretistas porque misturam práticas do catolicismo e do espiritismo, como rosa ungida, sal grosso, copinho de água em cima da TV. Não são práticas bíblicas, ok? Enfim, cajado abençoado, e aí vai. Ok? E as condutas que vêm da religiosidade popular, então não são bíblicas. E elas fluem, têm uma dinâmica fluente lá dentro por todos que estão ali. Daí vem os apóstolos que se auto-intitulam como autoridade absoluta. Nós tivemos uma aula sobre a questão do apostolado. Podem buscar lá na lista de aulas da Escola Bíblica. Eu mesma ministrei essa aula na época que ainda estávamos com a revista, e ficou bastante claro que o apostolado não é para os nossos dias. Ok? Ou seja, não há controle de membresia e não tem escola dominical, qualquer forma de incentivar a busca da verdade com a leitura das Escrituras. Não há ensino bíblico e não há incentivo para que as pessoas aprendam a verdade pela verdade, que é a palavra. As pessoas podem buscar, sim, são livres, mas não há, por meio dos líderes dessas igrejas, o incentivo para a busca da verdade pela Escritura, pela palavra. Amém? Falei que eu não ia demorar muito, porque é dia dos pais, né? São, olha lá, 10h38. Comecei, acho que com uns 10 minutinhos além. Estamos terminando com 10 minutinhos além. Acho que é costume, né? Quando trabalhava no Estado, a aulinha tem que ter 50 minutos. Você pode dar o que for, mas deu 50 minutos, o sinal apita. Então, a gente acostuma. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês têm os canais da Ibero, lembrando, igual TV, né? 966-12-1548. Coloquem lá a sua dúvida e a gente responde também através das mídias da igreja. O pessoal da mídia passa a sua dúvida. Se não ficou claro algum ponto, se há qualquer questionamento, nós estamos aí
Não somente eu, mas todos os professores, líderes, pastores da igreja, estamos aí à disposição para esclarecer. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda. Ei! Nós temos um seminário aqui na igreja de teologia nível médio, material do IBAD, que é Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Ele é num formato EAD, no entanto, a gente tem um intensivão, que são aulas presenciais uma vez por semana, e nesse momento de pandemia, a gente talvez comece, num primeiro momento, pelo Meet, mas depois voltará ao presencial. Então, nós vamos começar novas turmas e concluir algumas pessoas que ainda têm matérias pendentes. Se você deseja estudar com a gente, é só nos procurar. Amém? Então, mais uma vez, papais, que Deus abençoe o dia de vocês e que seja um dia de refletir na sua postura, na sua conduta de pai. Vocês são extremamente importantes e, a despeito dos conflitos de geração, são ainda formadores de opinião. Então, que você reflita isso de uma maneira cristocêntrica. Amém? Que a gente tenha um dia abençoado, todos tenham um dia abençoado. Logo mais à noite teremos aqui culto com mais um momento da celebração da Santa Ceia e também com um momento de homenagem ao Dia dos Pais, feito pelo Ministério Infantil. Eu estarei na nossa congregação do 9 de julho, mas todos os nossos pastores que são papais estarão aqui. Então, como eu não sou pai, hoje eu estarei lá e eu creio que vai ser uma grande bênção. Então é isso. Vamos orar e agradecer? Pai justo e santo, no nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por este momento, que a busca do aprender, Senhor, que a busca do querer saber e saciar a nossa sede, Senhor, seja sempre no Senhor. O Senhor é a fonte, a Tua palavra é o nosso alimento, que nós tenhamos fome e sede do Senhor e das Escrituras, para que possamos crescer e glorificar o Seu nome, para que os homens vejam as nossas boas obras e também glorifiquem ao Senhor. Que essa igreja mantenha essa linha de ensino, essa preocupação em trabalhar nos nossos corações a verdade, somente a verdade, e que nenhuma das ovelhas desse rebanho fique confusa e fique... e que vá atrás, né, dessas doutrinas falsas, desses falsos mestres e de tantas distorções que a modernidade, esse momento do fim, tem trazido. Mas que o Senhor continue nos animando, nos abrindo a mente, o coração, para que aprendamos do Senhor e a nossa vida possa ser motivo de glória ao Teu nome, que é o único digno. Obrigada por essa manhã, pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, dos irmãos que estão logados, pelas crianças que estão lá em cima ensaiando, que tudo seja para a Tua honra e glória. Te louvamos, agradecemos. Amém e amém. Bom domingo, irmãos. Deus abençoe.